É aquela troca rápida que estamos aqui já acostumados, vivo, né, Débora? é. Tudo bom? Bom dia. Bom dia para você, Carol, para todo mundo aí nos acompanhando. E o tema volta aqui com a Débora Oliveira, que é reoneração da folha de pagamentos. E aqui dividindo em duas etapas, né, Débora? A reoneração em si da folha de pagamentos e o PERSE, que também estava previsto nessa medida provisória. Então vamos por etapas aqui, inclusive trazendo manifestações políticas antes da tua análise da economia, que foi a manifestação primeiro do presidente do Senado, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Ele que já disse, olha, o governo recuou e vamos continuar com a proposta do Legislativo, que é desonerar a folha de pagamentos. Vamos acompanhar o que disse o Rodrigo Pacheco. Eventuais alterações no programa não se darão por medida provisória. O governo já concordou com essa premissa, nós ajustamos isso e em breve o governo deve anunciar a medida tomada para poder retirar da medida provisória o estabelecimento dessas alterações da desoneração da folha de pagamento. E aí, eventualmente, o governo pode propor alterações, mas o fará por projeto de lei sem eficácia imediata. Portanto, a medida provisória 1202 não terá tramitação da desoneração da folha de pagamento. Isso, portanto, serve aos 17 setores no sentido de suas programações, de suas previsões, no sentido de que a desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão, então, amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória. E depois dessa declaração de Rodrigo Pacheco, Débora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele confirmou que a reoneração será enviada ao Congresso como PL em regime de urgência. E aí ele afirmou que pediu mais tempo sobre uma outra questão que está nessa medida provisória, que é o PERSE. Ele disse que vai conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que a Receita Federal analise os números do programa para ajudar empresas do setor de eventos, setor prejudicado durante a pandemia da Covid-19. Antes da Débora trazer a análise, vamos conferir o que disse Fernando Haddad. O presidente Pacheco fez uma proposta para o presidente Lula, que me consultou hoje pela manhã, em relação ao fato de que os projetos que foram deliberados o ano passado pelo Congresso deveriam ser encaminhados para o projeto de lei com urgência constitucional. Então é isso que nós vamos fazer. Em relação ao PERSE, acabei de conversar com o presidente Arthur Lira, tem uma controvérsia em torno dos valores. Quem vai resolver essa controvérsia é a Receita Federal. Então eu pedi para ele um pouco mais de tempo. Como vocês sabem, a Receita estava com os trabalhos paralisados até semana passada, que foi a semana do Carnaval. Voltaram às atividades, estão a pleno vapor e vão nos atender o mais rapidamente possível. Débora, então está claro, né? Nesses dois caminhos, no que se refere à desoneração da folha de pagamentos, é caminho livre, já tem conversa, está tudo acertado, porém, quando chega no PERSE, tem uma pedra, é caminho sinuoso por aí. É o grande impasse de toda essa história, é realmente o PERSE, é o que continua ainda para poder ser discutido na mesa, tanto com os líderes da casa, como também com o chefe lá da Câmara dos Deputados, com Arthur Lira, que ainda precisa ser conversado com ele. Qual vai ser a saída para essa situação do PERSE? Eu só lembro que, de acordo com líderes do governo, o impacto nas contas públicas do PERSE é de 17 bilhões até 30 bilhões de reais. E é isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer refazer ali os estudos com a Receita Federal para entender qual que é realmente ali o impacto disso e ver qual seria a melhor saída. Os empresários alegam, olha, a gente pode ver uma medida que possa tirar ali das pessoas que já não estão mais no prejuízo, aqueles que permaneçam só no PERSE, aqueles que comprovem que ainda tem algum prejuízo a ser realmente recompensado. Mas isso tudo a ver, Carol, é o grande impasse realmente. E eu vou mostrar aqui para vocês o que agora permanece, o que muda, né, o que a gente deve acompanhar pelos próximos dias. Porque o que estava pegando bem feio realmente era o fato do governo ter encaminhado isso pela medida provisória, ter dado aquela canetada, ter derrubado a desoneração, coisa amplamente discutida já pelo Congresso, e isso estava pegando muito mal para o governo. Então agora, o que fica acordado? Vai ser mantida a desoneração, a contribuição previdenciária de 20% do salário, então, fica mantida aqui na alíquota de 1 até 4,5% do salário bruto. Isso é o que se trata aqui, a desoneração da folha, que vale até 2027. Para mudar isso daqui, tem que tramitar
por PL, ou seja, a gente vai ter uma discussão no Congresso através de um projeto de lei, vai ser debatido e não aí numa canetada ou impondo uma medida provisória que tem o efeito imediato. E permanece então esse impasse aqui no PS, que ainda não há uma decisão sobre como que vai ser discutido. Isso ainda está mantido na medida provisória e ainda será debatido. Uma outra coisa que muda e que vai ali também para um projeto de lei, Carol, é aquela isenção, aquela mudança da alíquota para os pequenos municípios, que isso também estava sendo um grande impasse, né, que fica então os pequenos municípios de até 146 mil pessoas, né, que eles estavam tendo aí o direito de ter uma mudança também de alíquota para 8%. Então, isso também vai ser retirado, vai para uma discussão via projeto de lei. E aí sim, um debate na Câmara que não tem previsão aí para poder ser realmente finalizado, mas que vai com caráter de urgência, ou seja, se não põe logo em discussão, trava toda a pauta da Câmara dos Deputados e a gente vai seguir acompanhando.